derivada da função exponencial e da função logarítmica. É hoje aqui no canal do Cálculo e eu sou a Rutiele deste canal. Vamos aprender? Derivada da função exponencial, ela vai ser o seguinte, olha, então se eu tenho uma função exponencial que é um número real, maior que zero e diferente de 1, esse número elevado a x define a função exponencial. Se você não sabe o que é função exponencial, tem um vídeo lá na playlist do ensino médio, tá? Do pré-cálculo. Vai lá e vê o que é uma função exponencial, o comportamento do gráfico, tá? Como que eu derivo essa função? É isso que é a aula de hoje. Derivada de um a elevado a x é a elevado a x vezes o ln dessa base aqui, a. Lembrando que o ln de a é o log de a na base e. E o e é o número de Euler, que é próximo de 2,71, é um número irracional. É o número de Euler, tá? Ou Euler, como você preferir falar. Tá lá no vídeo de função exponencial, corre lá. Vamos fazer a prova que, de fato, essa função, ao ser derivada, resulta nela própria vezes uma constante, que é o ln de a. Como que eu vou fazer? Eu vou usar a definição de derivada, olha. Limite de h tendendo a zero, f de x mais h, basta somar o h onde aparecer cada x, né? Sempre com os parênteses devidos. Menos f de x sobre h, tá? Eu tô usando a definição de derivada. Potências de mesma base conserva a base somos expoentes, ó. Potências de mesma base conserva a base somos expoentes. Repare que a elevado a x apareceu nos dois, ó. O que eu faço? Eu coloco ele em evidência, tá? Então, fica a elevado a x vezes isso. H tende a zero. A elevado a x é uma constante. Então, ele pode ser visto lá de fora, né? A constante, limite da constante é ela própria. E aí, gente, eu sobro com esse limite, ó, h tendendo a zero, a elevado a h menos 1 sobre h. E aí, nós vamos remontar a videoaula sobre limite fundamental. Tá lá na playlist de limites, não perca, corre lá. Lá na playlist, eu tenho na playlist de limites, eu mostro que esse limite fundamental aqui, ele vale o ln de a, o ln desse número que tá aparecendo aqui. Então, pelo limite fundamental, lá eu coloquei, no vídeo eu coloquei 3 limites fundamentais. Esse é o terceiro, tá? Então, como esse limite aqui é o ln de a, fica a elevado a x vezes o ln de a. E aí, eu mostro que a derivada da função a elevado a x é a elevado a x ln da base a, tá? Aqui tá a demonstração, usando o limite fundamental 3. Como que fica se essa função for uma composta? Como que vai ficar? Um a elevado a uma função u. Então, repare que a base é fixa. É um número real, esse a maior que zero e diferente de 1, para ficar bem definida essa função. Derivada a elevado a u, ln de a, vezes a derivada de u. Aplica a regra da cadeia. Tá? Até aqui a mesma coisa, vezes o linha. Como que fica? Ó, 3 elevado, tá vendo que isso aqui é a função u, ó, exemplo. 3 elevado a uma função u, como que eu derivo? 3 elevado a u, ln da base, que é 3, vezes o linha. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Tá vendo? Eu apliquei a exponencial, a derivada com a composta, tá? Observação, se a base for o número de Euler, o número de Euler, 2,71, eu vou ter, então, a função e elevado a x, que é a exponencial natural, né? Como que eu derivo? E elevado a x, ln de e. Derivado, então, o próprio e elevado a x, porque o ln de e vale 1. ln de e é o log de e na base e, que vale 1, tá? Então, esse negócio aqui vale 1. Repare que essa função, então, quando eu derivo, dá ela própria, tá? E é a única função que isso vai acontecer, a menos de uma constante, tá? Se eu somar qualquer constante aqui, também vai dar a derivada. Aqui, ó, se eu somar uma constante aqui, um 3, a derivada vai ser o próprio e elevado a x, tá? Então, a menos de constante, a única função que quando eu derivo, dá ela própria
é o e elevado a x. Mas também, se tiver uma constante aqui, não vai ser a própria derivada, tá? A única função que isso acontece, todas as outras funções, a derivada modifica a função. Vamos ver um exemplo, ó. E elevado à raiz de x. Observe, então, que para eu derivar um e elevado a u, nós vimos, então, que é e elevado a u. O ln de e eu não preciso de pôr, porque vale 1 vezes u'. Como que vai ficar, então, essa derivada, ó? E elevado a u vezes a derivada de u. Quanto que é a derivada de raiz de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então, y' vai ser elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x. Que aí eu derivei a função e elevado a raiz de x, tá? Por que que isso aqui ficou? Regra da potência, né? Ó, x elevado a meio ao ser derivada fica meio. X elevado a meio menos 1, que dá meio. X elevado a menos meio, que dá 1 sobre 2, 1 sobre x elevado a meio, que dá 1 meio, 1 raiz de x, que aí dá 2 raiz de x, ok? E a derivada da função logarítmica, como que fica, gente? Se y é o log de x na base a, repare que a também não pode ser negativo e tem que ser diferente de 1. Derivada é 1 sobre x vezes o log de e na base a, tá? Então, nós vamos provar que a derivada disso é isso aqui. Eu poderia fazer usando a definição, só que aí vai dar um limite bem grande e tal. Em geral, os livros fazem essa derivada usando a definição. Eu vou fazer usando a definição de função inversa e usando a regra da cadeia, tá? Então, o que que eu faço? Ó, y igual a log de x na base a. Isso aqui é um se somente se a elevado a y é igual a x. Por quê? Porque função exponencial e logarítmica são pares de inversas, tá? Então, gente, eu vou, ao invés de operar aqui, eu vou operar aqui, que é o que eu já sei. Eu acabei de mostrar como que eu derivo uma exponencial. E é isso que eu vou fazer. Derivando em relação a x ambos os lados, como que eu derivo isso aqui em relação a x? Lembrando que y é uma função que depende de x, tá? Como que eu derivo? Vou usar a regra da cadeia, ó. A elevado a y, derivada, é a elevado a y, ln de a, vezes y', ó. Regra da cadeia, porque a função y é uma função que depende de x, ok? Então, não podemos esquecer de usar a regra da cadeia. Deriva x em relação a x, dá 1. Divide os dois lados por a elevado a y, ln de a. Por que que eu posso fazer isso? Porque isso aqui nunca é zero, tá? Então, eu posso dividir os dois lados por isso. Dividir nesse lado dá o próprio y', dividir nesse lado dá isso, tá? Só que a elevado a y é o x. Então, no lugar desse a elevado a y, eu coloco o x. Então, aí, o que que eu obtive? Até agora, eu obtive y' é igual a isso. Agora, nós vamos mostrar que isso é exatamente isso. Como que eu faço? Olha. Como que eu vou fazer? Eu tô aqui, né? 1 sobre x, ln de a. Então, eu copiei aqui, ó. Ele mesmo, ó. Y' 1 sobre x, ln de a, tá? Como que vai ficar isso daqui? Vai ficar o seguinte. Ln de a, que tá aqui nesse denominador, eu posso fazer uma mudança de base nesse ln de a. Eu vou mudar para a base a. Então, vai ficar ln de a é o log, ln de a é a mesma coisa de log de a na base e. Então, eu tô mudando para a base a. Mudando isso daqui para a base a, fica log de a na base a e log de e na base a, tá? Esse que tá dividindo aqui, ele pode ser olhado aqui no numerador, ó. Log de a na base a vale 1 e o x permanece. E aí, eu cheguei onde que eu queria chegar. Então, derivada do log é 1 sobre x, log de e na base a. E aí, eu provei, tá? Aqui termina a demonstração da derivada da função logarítmica usando a derivada da exponencial que eu acabei de mostrar para vocês. Essa derivada eu posso enxergar como a regra da cadeia, tá? Já como uma função composta, olha. Se eu fizer essa função composta com uma u de x, olha, y é um log
de uma função u na base a, como que eu derivo isso? 1 sobre u log de e na base a vezes u'. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui, fazendo a função log composta. Então, se a função for log na base a composta com a u de x, tá vendo? Então, eu já faço a derivada usando a regra da cadeia. Vamos ver como que fica aqui um exemplo. Log de x ao quadrado na base 3. Como que eu derivo? 1 sobre tudo que aparece aqui, ó, 1 sobre x quadrado, vezes o log de e na base que tá, vezes a derivada desse, que é 2x, tá? Repare que se eu tivesse um exemplo mais simples, por exemplo, ó, log de x na base 3, como que ficaria? 1 sobre x, né, ó, porque aqui é x por log de e na base 3. Derivada do x seria 1, então, derivada seria esse, tá? E aí, gente, um último exemplo aqui é a função ln. Se y for ln de x, o ln não é log de x na base e? Base e? Então, como que fica a derivada disso? Ó, derivada é 1 sobre x, log de e na base e, que dá quanto? 1. Então, y' é 1 sobre x, tá? E se fosse, então o exemplo acabou aqui, ó, derivar o ln de x é 1 sobre x. Exemplo mais um aqui, ó. E se for ln de u de x composta? Y' vai ficar 1 sobre u de x vezes o log de e na base e eu já nem vou pôr, vezes o' de x. Então, o derivado do ln de uma função é a função derivada u' sobre u. Tá vendo? Certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Assista ao próximo vídeo do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre. Até a próxima. Tchau!